Quando pensamos na mitologia grega, lembramos de deuses majestosos, heróis valentes e histórias grandiosas. Mas, e os monstros? E se eu te dissesse que os maiores horrores das lendas gregas não estavam no mundo dos homens, mas nas profundezas da imaginação divina? Criaturas nascidas do caos, da vingança e do medo. Monstros que arrancavam gritos dos próprios deuses. Alguns foram criados como punição, outros como provação. E um deles, como a última ameaça ao céu, à terra e ao próprio Olimpo. Hoje você vai conhecer os 10 monstros mais brutais da mitologia grega. E no fim, o pior de todos, aquele que fez Zeus fugir. Prepare-se, porque nem os deuses escaparam desses horrores. O Minotauro, a origem da besta no labirinto. O mito do Minotauro remonta à civilização cretense por volta do 2º milênio antes de Cristo e está profundamente ligado à figura do rei Minos, soberano da ilha de Creta. Segundo a tradição grega, Minos desejava afirmar sua autoridade sobre seus irmãos após a morte do pai, o rei Asterion. Para isso, pediu ajuda a Poseidon, o deus dos mares. Poseidon, como sinal de aprovação, enviou um touro branco sagrado que emergiu do mar. A expectativa era que Minos sacrificasse o animal em honra ao deus, mas, impressionado com sua beleza, o rei resolveu mantê-lo vivo e sacrificou outro animal em seu lugar. Essa desobediência desagradou Poseidon, que decidiu punir Minos de forma indireta. A deusa Afrodite, em aliança com Poseidon, fez com que Pasífae, esposa de Minos, se apaixonasse loucamente pelo touro branco. Tomada por esse desejo sobrenatural, Pasífae procurou o inventor Dédalo, famoso artesão de Creta, que construiu uma estrutura de madeira em forma de vaca para que ela pudesse consumar o ato com o animal. Dessa união nasceu o Minotauro, uma criatura híbrida, com corpo humano e cabeça de touro, que logo se revelou feroz e incontrolável. Por vergonha e para proteger o reino, Minos ordenou que Dédalo construísse uma prisão especial para o monstro. Um enorme labirinto, complexo e sem saída, sob o palácio de Knossos. Com o tempo, para alimentar o Minotauro e manter sua fúria contida, Minos impôs um tributo à cidade de Atenas, que havia perdido uma guerra contra Creta. A cada 9 anos, 7 jovens atenienses e 7 donzelas seriam enviados ao labirinto como oferendas vivas. Esse ciclo de sacrifícios durou até a chegada de Teseu, príncipe de Atenas. Determinado a pôr fim à humilhação, ele se ofereceu como parte do grupo e partiu para Creta. Lá, com a ajuda de Ariadne, filha do próprio rei Minos, Teseu recebeu uma espada e um novelo de linha. Ao entrar no labirinto, prendeu a ponta do fio à entrada e foi desenrolando o caminho enquanto avançava. Após vagar pelos corredores, Teseu encontrou o Minotauro e o matou em combate. Em seguida, usou o fio para retornar à saída, escapando com vida e libertando Atenas do tributo. O mito do Minotauro é um dos mais simbólicos da tradição grega. Mais do que uma simples fera, ele representa a punição pelos excessos humanos, o descontrole das paixões e o conflito entre a razão e o instinto. Muitos estudiosos também interpretam o labirinto como metáfora da mente humana ou das dificuldades morais, e o Minotauro como a parte animal que habita todo ser racional. É importante lembrar que, apesar de sua fama monstruosa, o Minotauro não possuía nome próprio. Era apenas o touro de Minos, um ser nascido de erros humanos, condenado à escuridão, até encontrar sua morte pelas mãos de um herói. Empusa, a aparição noturna nos caminhos da Grécia. A figura da Empusa está inserida nas tradições populares do mundo grego antigo como uma criatura noturna temida e associada a engano, feitiçaria e morte súbita. Empusa, ou Empousa em grego, era frequentemente descrita como uma criatura serva da deusa Hécate, divindade ligada à magia, à noite, aos cruzamentos e ao submundo. Não havia uma única forma de representar a Empusa. As fontes antigas variavam entre retratos monstruosos e outros mais sutis, quase humanos. Em algumas versões, ela tinha a aparência de uma bela mulher, usada para atrair jovens viajantes solitários. Em outras era uma figura grotesca, com um pé de bronze e outro de burro.
uma forma simbólica de expressar sua natureza instável entre o mundo mortal e o sobrenatural. A lenda afirma que a Impusa se aproximava de suas vítimas à noite, especialmente durante viagens, quando os homens estavam mais vulneráveis, e os devorava enquanto dormiam. Seu poder estava justamente na capacidade de se disfarçar. Ela era uma criatura de aparência mutável, um elemento recorrente em entidades mitológicas que lidam com engano e ilusão. Platão, em sua obra As Leis, chegou a mencionar seres como a Impusa, utilizados para assustar as crianças e impedir comportamentos desviantes. Era comum os gregos antigos se referirem a ela como uma espécie de bicho-papão feminino. Sua função simbólica era clara: representar os perigos das tentações noturnas, do desejo desmedido e do medo irracional. Ela surgia nos contos contados ao redor do fogo, nas trilhas escuras, nas encruzilhadas da noite. E talvez por isso mesmo, a Impusa nunca desapareceu completamente. Ela sobreviveu na literatura bizantina, no folclore grego moderno e até mesmo nos contos europeus posteriores, evoluindo para figuras como súcubos e vampiras, uma criatura moldada pelo medo e pela escuridão. Medusa, a górgona mortal e a tragédia da vítima. Transformada em monstro Medusa, é, sem dúvida, uma das figuras mais reconhecíveis da mitologia grega. Não apenas pelo terror que inspirava, mas pela complexidade de sua origem e pelo simbolismo que carrega. Diferente de muitos monstros gregos, Medusa não nasceu monstruosa. Ela era originalmente uma mulher. As fontes mais antigas, como as de Hesíodo, apresentam Medusa como uma das 3 górgonas, filhas de Fórcis e Ceto, divindades marinhas associadas ao perigo e às profundezas. Suas irmãs, Esteno e Euríale, eram imortais. Medusa não. Com o tempo, novas versões surgiram. Uma das mais influentes veio do poeta romano Ovídio em sua obra Metamorfoses. Segundo essa versão, Medusa era uma jovem de beleza notável, sacerdotisa do templo de Atena, devotada à castidade. Porém foi violentada por Poseidon, o deus do mar, dentro do próprio templo da deusa. Atena, em vez de punir o agressor, dirigiu sua fúria à vítima. Transformou Medusa em uma criatura horrenda. Seus cabelos viraram serpentes vivas e seu olhar passou a transformar qualquer um em pedra. Condenada a viver em isolamento, Medusa se tornou símbolo do medo. Sua imagem era usada em escudos, portas, armas, tanto como proteção quanto como aviso. O herói Perseu foi encarregado de matá-la. Com a ajuda dos deuses, Atena lhe deu um escudo refletivo, Hermes uma espada curva e Hades um capacete de invisibilidade. Perseu conseguiu aproximar-se da criatura sem encará-la diretamente. Guiado pelo reflexo no escudo, ele decapitou Medusa em seu sono. Mas o mito não termina aí. Do sangue derramado de Medusa, nasceram 2 figuras míticas: Pégaso, o cavalo alado, e Crisaor, um guerreiro dourado. Ambos frutos da união com Poseidon. A cabeça de Medusa foi levada por Perseu e usada como arma. Mais tarde, foi entregue a Atena, que a fixou em seu escudo, o Égide, uma ironia amarga, considerando a origem do castigo. Com o tempo, Medusa deixou de ser apenas um monstro para se tornar um símbolo de força, de ambiguidade e até de resistência. Em muitas interpretações modernas, ela é vista como uma figura trágica, uma mulher transformada em monstro não por seus crimes, mas por ter sido vítima da brutalidade divina e do castigo injusto. A imagem de Medusa, ainda hoje, estampa brasões, esculturas e logotipos, lembrando que, às vezes, o rosto do monstro é o reflexo do mundo ao seu redor. Hidra de Lerna, o monstro multiplicado e a provação imortal de Héracles. A Hidra de Lerna é uma das criaturas mais conhecidas da mitologia grega, especialmente por seu papel no ciclo dos 12 trabalhos de Héracles, conhecido pelo nome romano Hércules. De acordo com a tradição, a Hidra era filha de Tifão e Equidna, os 2 principais progenitores dos monstros da mitologia grega. Sua morada era próxima ao lago de Lerna, uma região pantanosa no sul da Argólida,
conhecida na antiguidade como um lugar sagrado, mas também associado a mistérios e ao acesso simbólico ao submundo. A Hidra era descrita como uma enorme serpente aquática com múltiplas cabeças. O número dessas cabeças variava nas fontes. Algumas diziam 7, outras 9. A versão mais comum menciona 9 cabeças, sendo que a do centro era imortal. O monstro era uma ameaça real à região. Segundo as lendas, a Hidra saía do pântano à noite para devorar rebanhos e até mesmo humanos. Seu hálito era tóxico, seu sangue venenoso e seu toque mortal. Mas o que tornava a Hidra particularmente perigosa era sua capacidade de regeneração. Cada vez que uma de suas cabeças era cortada, 2 novas cresciam no lugar. O combate contra a Hidra foi o segundo dos 12 trabalhos de Héracles, impostos pelo rei Euristeu. Héracles partiu até Lerna acompanhado de seu sobrinho Iolau. O combate foi difícil e prolongado. Sempre que Héracles cortava uma cabeça, outras surgiam. Foi então que Iolau teve uma ideia. Ele usaria uma tocha para cauterizar os pescoços logo após cada corte, impedindo que novas cabeças brotassem. Assim, um a um, os membros do monstro foram sendo destruídos. Por fim, Héracles cortou a cabeça central, imortal, e a enterrou profundamente no solo, colocando sobre ela uma enorme pedra. A Hidra tornou-se um símbolo poderoso da dificuldade que se multiplica quanto mais se combate de forma superficial. É a representação do mal que se regenera, da luta cíclica contra forças que exigem mais do que força física, exigem inteligência e estratégia. Quimera, a fera impossível da Lícia. A quimera é uma das criaturas mais emblemáticas da mitologia grega, principalmente pela sua composição inusitada. Uma criatura híbrida formada por partes de diferentes animais, em um corpo só. De acordo com a descrição mais conhecida, presente na obra Ilíada de Homero, escrita por volta do século 8 a.C., a quimera tinha a cabeça de um leão, o corpo de uma cabra e uma serpente como cauda. Além disso, segundo as lendas, ela era capaz de cuspir fogo. A origem da quimera é atribuída ao casal monstruoso Tifão e Equidna, os mesmos que geraram a Hidra, Cérbero e outras feras. Ela habitava a região da Lícia, na Ásia Menor, atualmente parte da Turquia, onde causava destruição sistemática. Devorava rebanhos, queimava plantações, matava homens. A população, impotente diante da ameaça, pediu ajuda ao rei Iobates da Lícia. É aqui que a lenda da quimera se conecta com o herói Belerofonte. Belerofonte era um príncipe de Corinto, enviado à Lícia sob um plano traiçoeiro. O rei Pretos, que desconfiava de Belerofonte, escreveu em uma tabuinha mensagens secretas pedindo sua execução. No entanto, o rei Iobates não quis matar um hóspede diretamente. Como alternativa, deu-lhe uma missão praticamente impossível: matar a quimera. Belerofonte aceitou. Para enfrentar a criatura, contou com a ajuda do cavalo alado Pégaso, uma criatura nascida do sangue de Medusa. Montado em Pégaso, Belerofonte sobrevoou a quimera fora do alcance de suas chamas. Segundo algumas versões, ele matou a criatura com flechas. Outras dizem que enfiou uma lança com chumbo em sua garganta e o metal derreteu com o calor das chamas, sufocando o monstro. A vitória tornou Belerofonte famoso, mas também orgulhoso. Mais tarde, tentou voar até o Olimpo com Pégaso e foi punido pelos deuses. A palavra quimera entrou definitivamente no vocabulário ocidental, como sinônimo de algo impossível, híbrido, ilusório, uma construção imaginária fora dos limites naturais. Na biologia, genética e até na arte contemporânea, quimera passou a designar seres ou ideias compostas por partes incompatíveis, algo que desafia a lógica, assim como o monstro que a mitologia descreve. Cérbero, o guardião de 3 cabeças dos portões do Hades, também chamado de Kerberos nas versões gregas antigas, é uma das criaturas mais simbólicas do mundo mitológico helênico. Seu nome está associado à função que desempenhava: ser o guardião dos portões do submundo. Ele era o cão de guarda de Hades, o deus dos mortos, responsável por impedir que as almas dos mortos escapassem.
e também que os vivos entrassem no reino dos mortos sem permissão. Cérbero era descrito como um cão gigantesco, com 3 cabeças, embora em algumas versões possuísse mais. O poeta Ésquilo, por exemplo, mencionava 50 cabeças, outros até 100. No entanto, a iconografia mais comum, que perdurou na arte e na literatura clássica, manteve o número em 3. Além das cabeças principais, Cérbero também tinha uma cauda em forma de serpente, e em algumas versões, cobras saíam de suas costas ou de sua juba. Acredita-se que sua origem mitológica remonte à união de Tifão e Equidna, os progenitores de várias criaturas monstruosas da mitologia grega. Cérbero aparece em várias histórias mitológicas, mas sua aparição mais marcante ocorre no último dos 12 trabalhos de Héracles, ou Hércules na tradição romana. Nesse desafio, o herói deveria trazer Cérbero vivo do submundo até o mundo dos vivos. Héracles desceu ao Hades e, com a permissão do próprio Deus, enfrentou Cérbero, mas sem usar armas. Conseguiu dominá-lo com a própria força bruta e o levou até Euristeu, que, tomado pelo medo ao ver a criatura, pediu que fosse devolvida imediatamente ao seu lugar. O episódio é significativo porque mostra que, embora Cérbero fosse temido, ele não representava o mal em si, mas sim uma barreira natural entre os mundos. Outros heróis e figuras também tiveram que lidar com Cérbero. Orfeu, que encantou o monstro com sua música para resgatar Eurídice; Enéas, que usou um bolo com sonífero; Psique, que o acalmou com oferendas. Cada interação com Cérbero reforçava o conceito de que a transição entre a vida e a morte exigia respeito, astúcia ou sacrifício. O nome Cérbero tem sido reinterpretado ao longo dos séculos. Na tradição cristã medieval, ele chegou a ser adaptado como uma figura infernal próxima do cão do diabo. E na arte moderna, permanece como um símbolo de limiar, de proteção feroz e da divisão entre dimensões. Mais do que uma fera, Cérbero era um sinal. Cruzar seu caminho significava estar prestes a desafiar a ordem natural das coisas. Equidna, a mãe dos monstros. Equidna ocupa uma posição central na mitologia grega, não como uma criatura aterrorizante por suas ações diretas, mas por aquilo que gerou. Seu papel não é de guerreira nem de devoradora, mas de matriz primordial de monstros. Por isso, ficou conhecida pelos antigos como a mãe de todos os monstros. De acordo com a Teogonia de Hesíodo, uma das fontes mais antigas da mitologia grega, escrita no século 8 a.C., Equidna era filha de Fórcis e Ceto, 2 deuses marinhos pré-olímpicos associados a forças primitivas e monstruosas. Em outras tradições, era filha direta de Gaia, a terra, com Tártaro, o abismo. Sua aparência era dual, metade mulher e metade serpente. Da cintura para cima, Equidna era descrita como uma bela mulher. Da cintura para baixo, seu corpo era o de uma serpente gigantesca que se enrolava em cavernas subterrâneas. Essa combinação, comum em figuras mitológicas femininas monstruosas, simbolizava tanto o fascínio quanto o perigo. Ao lado de Tifão, seu companheiro monstruoso, Equidna deu à luz quase todas as grandes criaturas temidas da mitologia grega. Cérbero, o cão de 3 cabeças do submundo; a Hidra de Lerna, com suas múltiplas cabeças regenerativas; a Quimera, fera híbrida de leão, cabra e serpente; a Esfinge, que devorava viajantes com enigmas; o leão de Nemeia, cuja pele era impenetrável; e outros monstros menos conhecidos, como Ladon, o dragão guardião do Jardim das Hespérides. Apesar de ser a progenitora de tantas ameaças, Equidna raramente aparece como personagem ativa nos mitos. Ela vive reclusa, dormindo em cavernas profundas ou em regiões ermas, como o deserto da Arábia. Essa ausência de participação direta pode ter reforçado seu papel simbólico como fonte do mal, mas não como agente imediato. Ela é, por assim dizer, a origem latente do desequilíbrio. Ela não precisava lutar, bastava dar à luz. Tifão, a última grande ameaça ao Olimpo. Entre todas as criaturas da mitologia grega, Tifão ocupa um lugar à parte.
Ele não era apenas um monstro, era a personificação do caos cósmico. Um ser criado não para ameaçar homens, mas para desafiar diretamente os deuses. Segundo a teogonia de Hesíodo, Tifão foi o último filho de Gaia, a Terra, gerado com Tártaro, o abismo primordial. Sua origem teria sido motivada pela fúria de Gaia contra os deuses do Olimpo, especialmente após a derrota dos titãs na Titanomaquia, a primeira grande guerra entre os deuses primordiais e os novos deuses olímpicos. Gaia, insatisfeita com a ordem imposta por Zeus, criou Tifão como um último recurso, uma arma viva de destruição. A descrição de Tifão varia entre autores, mas todas têm algo em comum: sua enormidade e monstruosidade absoluta. Ele era tão alto que sua cabeça tocava as estrelas. Tinha asas que, abertas, cobriam o céu inteiro. Seus braços se estendiam de um extremo ao outro do horizonte. No lugar de pernas, havia serpentes gigantescas que se contorciam continuamente. Mas o mais notável era o que saía de seus ombros: 100 cabeças de dragões. Cada cabeça tinha olhos flamejantes, línguas negras e cuspia fogo. Cada uma falava com uma voz diferente. Sons animalescos, gritos inumanos, rugidos, mugidos de touros, latidos de cães, rugidos de leões. Dizia-se que nem mesmo os deuses suportavam o som de Tifão. Quando ele emergiu, lançou um ataque direto ao Olimpo. Os deuses, pegos de surpresa, fugiram. Alguns se esconderam no Egito e se transformaram em animais para escapar da perseguição. Somente Zeus permaneceu para enfrentá-lo. O confronto entre os dois foi de proporções titânicas. Tifão atacava com montanhas, cuspia fogo, criava tempestades. Zeus respondia com trovões e raios. Em determinado momento, Tifão venceu. Arrancou os tendões das mãos e dos pés de Zeus, imobilizando-o. Escondeu os tendões em uma caverna, guardados por um dragão. Só com a ajuda de Hermes e Pan, o deus dos bosques e da astúcia, Zeus recuperou os tendões e retornou à luta. No novo embate, desta vez preparado, Zeus usou toda a sua força. A batalha final ocorreu na Sicília, onde Zeus lançou seu raio mais poderoso e sepultou Tifão sob o Monte Etna. Os gregos diziam que as erupções do Etna eram causadas pelos rugidos de Tifão preso debaixo da terra, e que ele ainda vivia. Tifão, mais do que um monstro, era o reflexo de um mundo sem controle, um tempo anterior aos deuses olímpicos, onde a força bruta e a instabilidade governavam. Sua derrota consolidou a supremacia de Zeus e a ordem dos deuses sobre o cosmos. Mas sua existência lembrava algo essencial para os gregos: que a ordem divina não era garantida e que, de tempos em tempos, o caos ainda tentaria emergir. Conclusão: a mitologia grega não criou monstros apenas para assustar. Ela os criou para explicar os perigos do mundo, os medos do espírito humano e os limites da razão. Cada criatura, do Minotauro ao Tifão, representa um tipo de desafio, físico, moral, cósmico, que ao enfrentá-los, os heróis não apenas venciam uma fera, mas reafirmavam o equilíbrio entre caos e ordem. Porque em cada geração, o monstro retorna.